Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E a SIC Notícias publicou um podcast com um senhor chamado Tiago Mota Saraiva, arquiteto, pelo que percebi, em que ele basicamente branqueava o comunismo, dizia que o comunismo é melhor que o fascismo, eu pessoalmente preferia não ter nenhum dos dois, e dizia também que o Chega é o voto de pessoas que antes estavam no sofá e que agora só querem chatear porque não é um voto construtivo. Peço-vos que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que, se acharem adequado, adiram ao plano de apoio ao canal. Mas bom, eu venho aqui ouvir as declarações deste senhor, que eu decidi filtrar algumas delas para vocês. Eu, ao contrário do que ele fez com os votantes do Chega, como é o meu caso, não o vou desrespeitar de todo. É uma coisa que não vou fazer. No entanto, venho fazer alguns comentários sobre as suas declarações e contra-argumentar alguns dos seus pontos. Acho desagradável ele dizer que as pessoas que têm as minhas orientações de voto, por exemplo, são pessoas que estavam em casa a ver futebol, que não votavam e que agora votam para chatear e que não são votos construtivos. No entanto, põe-se neste mesmo podcast a branquear o comunismo, aliás, a falar com algum carinho sobre o PCP, que é uma coisa que eu acho curiosa. Mas enfim, ele diz que quer defender a democracia ao mesmo tempo que branqueia o comunismo. Eu acho que ele não tem bem noção do significado dos termos. Mas vamos ouvir este excerto. Tenho aqui com legendas. Peço-vos que me perdoem os erros automáticos, os erros de legendas ortográficos que possam existir, porque as legendas foram postas de forma automática e eu não corrigi os erros. Mas dá para perceber, para o caso de alguns não conseguirem ouvir. Vamos então ouvir. O que isso é as pessoas ficarem em casa, porque este voto que nós vimos há umas semanas, é um voto de quem fica em casa, de quem fica a ver a bola e depois vai lá votar só para chatear. Portanto, apesar de terem votado massivamente no Chega, achas que foi bom que tivessem saído de casa? Acho que foi... não, porque isso não é ativo, não é um voto construtivo. Atenção, isso é um voto de retaliar. É muito mais construtivo ir a uma manifestação e exigir coisas e manterem-se ativos a manifestarem-se. Isso é um ato já político. Eu acho muito interessante porque votar num partido que ele considera não ser bom, portanto, do ponto de vista dele, um partido que ele considera ser mau, não é um ato digno de consideração, não é um ato político, não é um ato construtivo. No entanto, uma manifestação é um ato político que é construtivo para a sociedade e para a democracia. Ora bem, convenhamos que votar faz parte de direitos democráticos aos quais nós temos acesso nos dias de hoje. E em democracia, independentemente de eu gostar ou não dos resultados, tenho que os gramar, porque a democracia, e perdoem-me a expressão que utilizei anteriormente, mas em democracia, quem decide é o povo, em teoria pelo menos. Eu sei que isso não vos agrada, porque isso muito provavelmente vai trazer resultados que não vos agradam na prática, mas não se digam defensores da democracia quando os resultados da democracia não vos agradam e depois vocês já os contestam. Meus caros, podem contestar os resultados da democracia, podem chamar o que quiserem aos votantes do Chega, não podem retirar a legitimidade do seu voto, porque o voto dos militantes, dos simpatizantes e apenas dos votantes do Chega são tão legítimos como os votos noutros partidos. No entanto, este senhor durante o podcast optou por branquear o comunismo e podem ver, durante o podcast vi parte dele e sinceramente causou-me algum enjoo, porque ele basicamente deu a escolher aos ouvintes entre o fascismo e o comunismo. Eu da minha parte preferia não ter nenhum dos dois, mas pelos vistos, entre eu e este senhor parece que o favorável à democracia sou eu. Vamos ouvir o resto. É um ato político e de reivindicação. Isso já é construção de sociedade. Isso, a manifestação, já está dentro do âmbito da sociedade democrática. O voto numa organização que todos nós percebemos que mente descaradamente e que tu tantas vezes diagnosticas no polígrafo, que mente descaradamente e que as pessoas têm consciência que estão a mentir e que têm consciência que estão a eleger. Quer dizer, por exemplo, mas ainda assim consegue convencer 1.100.000. Consegue convencer? Eu não sei se há grande esperança no voto. As pessoas não têm grande esperança no voto. Vai para lá chatear. Acho isto importante, porque enquanto é dito, e aliás eu relembro-me, por exemplo, de uma verificação por parte do polígrafo quando André Ventura se referia a um estudo que falava sobre os fundos disponíveis caso conseguíssemos controlar a corrupção, que falava de 18 mil milhões, e o André Ventura disse 16 mil milhões. Por um engano num dado, o André Ventura foi dado como mentiroso quando o dado era superior àquilo que ele estava a dizer. Portanto, reparem, quando o André Ventura falha a verdade por 2 mil milhões de euros, e aliás, são 2 mil milhões de euros
que lhe dão mais razão ainda, o André Ventura é dado como mentiroso. Mas há vários episódios nesta questão do polígrafo. Aliás, outra questão do polígrafo foi, por exemplo, recentemente a Rita Matias dizer... a Rita Matias veio a público dizer que não foi plágio, porque citou o Javier Milei, como aliás já tinha feito, e não é efetivamente plágio. A questão de Rita Matias dizer que a direita é superior esteticamente e intelectualmente, etc., não é, de repente não está carimbado por Javier Milei, é uma citação de um líder de direita que todos nós percebemos que é emblemático nos dias de hoje. E portanto a Rita fez uma citação. No entanto, o polígrafo desmentiu a Rita dizendo que era plágio. Mas tem aqui 2 exemplos apenas dos fact-checkings do polígrafo, que são coisas que, como podem perceber, muitíssimo competentes. Em vez de informarem as pessoas de forma adequada, andam aqui a fazer fact-checks a coisas que não têm razão de ser, que são coisas completamente imbecis. Mas enfim, sobre a questão do voto, mais uma vez vos digo, como é que, através da mentira, eu gostava de perguntar também como é que os votantes no Bloco de Esquerda foram convencidos, depois da Mariana Mortágua ser desmentida cabalmente em direto, sobre a questão da avó. A avó, que era uma idosa carenciada, supostamente, mas que vive na Avenida de Roma por 400 euros mensais. Ou do pai, que tinha sido vítima de prisão perpétua numa altura em que a prisão perpétua já tinha sido abolida em Portugal. Portanto, os líderes que mentem cabalmente e que são desmentidos cabalmente em direto, esses já não se põem em causa. No entanto, estes fact-checkings, 2 exemplos que eu dei, mas há muitos mais, porque o polígrafo anda sempre atrás de uma escorregadela, é que reparem, o estudo, por exemplo, que eu vos falava de André Ventura, nem sequer era mentira, porque o estudo previa um intervalo de números grande de dinheiro gasto na corrupção anualmente. Portanto, esse estudo não era mentira. Se o André Ventura dissesse 16 milhões ou 16 mil milhões, eu já não me lembro dos números ao certo, 16 mil milhões ou 17 mil milhões, segundo o estudo, nenhum dos números era mentira. No entanto, o polígrafo apelidou isso como uma mentira. Mas é um dos exemplos dos mais variados que vocês têm. E não, o voto não é só para chatear, apesar de ser um voto também de descontentamento com o sistema atual, mas não é um voto só para chatear. Há pessoas, efetivamente, que agora veem a sua linha ideológica mais à direita representada, coisa que não viam. Primeiro porque o CDS já não estava presente, e depois porque eu não considero o CDS uma direita pura, por assim dizer. O CDS quis ser a casa das direitas e acabou ultrapassado pela direita. Mas enfim, vamos ouvir o resto. Chatear, ele vai para lá de chatear. Tanta gente que já se escreveu, tantos entrevistados, eu não sabia que eles iam tantos votos, mas eu não quero que eles vão para o governo. Eu tenho 3 filhas e que percebo que uma coisa que para mim era passado, que era esta luta contra o fascismo, era uma história em que percebo que, bem, se calhar elas, que foi uma coisa que na verdade foi uma coisa que me passou como histórico, mas que agora vejo esse crescimento, e se calhar elas vão ser confrontadas muito mais com uma luta pela democracia, contra o fascismo, contra a desinformação, e isso tudo, e isso é uma coisa que acho que é uma coisa que nós falhamos. Falas com elas sobre isso? Falamos muito. Eu tenho 2 e também essas conversas. E preocupas, e é uma coisa que as preocupa, porque elas sentem isso também nas escolas, nas respectivas escolas. Nos seus colegas, em várias idades, portanto, tenho 17, 11 e 6, portanto, a de 6 não tanto, não é? Uhum. Mas vibrou com estas eleições. Bom, efetivamente, a luta contra o fascismo foi uma coisa histórica, mas não foi histórica em Portugal. A luta contra o fascismo foi feita em Itália. Portanto, esta questão de ele dizer que foi uma coisa que lhe passou ao lado porque é uma coisa histórica, efetivamente tem toda a razão, mas não lhe passou ao lado só por ser histórico, passou-lhe ao lado por não se ter passado em Portugal. Em Portugal não tivemos fascismo, como sabem, tivemos uma ditadura autoritária que não estou a branquear a falta de liberdade que existia na altura, mas se caracterizamos um fenómeno por um nome errado, nome esse que tem outra caracterização, nós não compreendemos nem um fenómeno nem outro. Salazar era um ditador autoritário, em Itália tiveram fascismo. Portanto, em Portugal ninguém combateu o fascismo. Isso é importante de realçar. Não tiveram fascismo no governo em Portugal, tiveram em Itália, sim, e algumas variantes, vamos lhe chamar assim, variações segundo os mais estudiosos do assunto noutros países, como em Espanha, na Bélgica, segundo sei. Portanto, tiveram algumas variações, mas nem esses eram o fascismo puro,
por assim dizer. Portanto, em Portugal não combateram com o fascismo porque o fascismo não se passou em Portugal. Tiveram uma ditadura autoritária, que são coisas distintas. Mais uma vez digo, este senhor ao longo do podcast faz questão de fazer comparações e de enaltecer o bem que o comunismo faz pelo bem comum, passa a redundância, e que diz que o comunismo nunca aconteceu de forma plena, e assim sendo, lá está, mas esta é uma das questões, porque à direita vê-se regimes ditatoriais e vê-se o sentimento de culpa sobre o que os regimes ditatoriais mais à direita fizeram. No entanto, à esquerda, estes artistas acabam por nunca assumir culpa e nunca passarem a sujeitos morais, segundo a ideia de redenção, de compreensão de culpa e de assumir a própria culpa e de tentar remediar o problema. Acabam por nunca ser culpados de nada, porque segundo os próprios o comunismo nunca se passou de forma plena. Eu gostava de saber o que é que foi a União Soviética, mas muito provavelmente aqui o senhor arquiteto saberá caracterizar o regime, tendo em conta que a União Soviética não foi comunismo, porque o comunismo nunca aconteceu. Eu gostava de saber como é que se caracterizaria a União Soviética, por exemplo. Mas enfim, meus caros, da minha parte é isto. Não quero ser desagradável com este senhor, ao contrário do que ele foi connosco, porque connosco, votantes do Chega, vocês que estejam aí nos comentários, não quero ser de todo desagradável, porque ele foi. Disse que os votantes no Chega eram bimbos, se calhar, na expressão mais adequada daquilo que ele queria dizer e não disse, de pessoas que estavam em casa a ver futebol, que não queriam saber de política. Deixe-me também lembrar-lhe de um dado, senhor arquiteto. Esta é a abstenção mais baixa dos últimos 20, 30 anos. Portanto, essa ideia de que as pessoas estavam em casa a ver futebol, não. As pessoas voltaram a ficar mais próximas do poder político, e a democracia pressupõe que haja um povo para ordenar. Se o povo não ordena, não há democracia. E, portanto, este artista, só porque não gosta dos resultados, provavelmente, digo eu, sou eu a suspeitar, não estou a dizer que é a intenção do senhor, mas segundo as declarações dele, muito provavelmente estaríamos melhor debaixo de uma ditadura comunista. Mas enfim, meus caros, quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos que deixem um like neste vídeo se ainda não deixaram. Sugiro que não vejam a entrevista, não têm grande coisa a aprender sobre este assunto, até porque, mais uma vez vos digo, ele passa grande parte do episódio, além de a falar das questões da vida dele, passa grande parte do episódio a branquear o comunismo. Eu, da minha parte, entre comunismo e fascismo, não prefiro nenhum dos dois. Se me derem a escolher, se os dois caminhos que me dão a escolher são maus, eu arranjo um terceiro. Pessoalmente, da minha parte, prefiro funcionar assim. Não quero escolher entre o comunismo e fascismo, prefiro não ir por nenhum dos dois. Mas enfim, meus caros, quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Deixem o like no vídeo se ainda não deixaram. Têm as minhas redes sociais todas na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.